Decisão do Tribunal Superior do Trabalho determina que funcionário que tem filho autista possa ter redução da sua carga de trabalho em 50% sem redução do salário. Vamos discutir esse tema. Sejam bem-vindos ao canal Mais um Empreendedor, um local onde a gente fala de negócio, empreendedorismo e tudo relacionado, para que você fique ciente e possa gerir o seu negócio da melhor forma possível. Eu sou o professor Silva Neto, estou aqui para ajudar a você transformar o seu sonho em realidade, bem como melhorar a gestão do seu negócio. Vamos entender o que essa decisão do TST vai refletir não só no seu comércio, na sua loja, na sua indústria, como também para você que é pai de filho autista. Isso vai causar uma mudança no mercado de trabalho. E eu acredito que é importante você ter essa ciência para que você possa se adequar a isso. Vamos juntos? Então, entrando no site da Justiça do Trabalho, do TST, a gente pega essa simples informação. Empregada da USP terá jornada reduzida para cuidar de filho autista. Não haverá redução de salário ou compensação de horário. Então, aqui de cara você já começa a entender. Não, professor, olha só, isso é empregada da USP, isso é funcionário público. Não. Nesse caso aqui, ela é contratada da USP, ela é CLT, o que faz com que essa decisão possa ser invocada por qualquer trabalhador que seja CLT, não só o funcionário público. Já existia uma lei própria para o funcionalismo público, em que essa decisão do TST fez analogia a essa lei e simplesmente também aplica ao mercado privado. Mais uma vez eu digo, todo mundo que é CLT, que tem filho autista, pode requerer na justiça redução de 50% na sua jornada de trabalho, sem a redução do seu salário. E um detalhe a mais, sem precisar compensar essas horas posteriormente. Essa é a decisão do TST. E aí a gente tem dois lados. Primeiro lado é o lado do empregador, segundo lado é o lado do empregado, e temos uma relação no meio que é o Estado. Então, de cara, eu já gosto de deixar o seguinte, eu acho importante que os pais cuidem dos seus filhos, sim, principalmente aqueles que têm cuidados especiais, como é ter um filho autista. Realmente os pais precisam se desdobrar muito mais para cuidar dos seus filhos. São N problemas que eles enfrentam. Então isso é uma realidade na sociedade. Porém, também há uma realidade na sociedade que quem é dono de uma empresa, quando contrata alguém, contrata por uma carga de horário, por uma carga de salário, né, por um custo, e esse valor é incluso na sua planilha de pagamento, na sua planilha de custo, para formar o preço final do seu produto. Ora, se você tem uma empresa em que você tem que reduzir a jornada de trabalho de um funcionário ou de alguns funcionários, mas manter o custo de pagamento, significam duas coisas. Ou você vai ter que contratar outra pessoa para cobrir aquela carga de horário, ou você vai ter que aumentar o seu preço final, porque o seu custo vai aumentar. Então, das duas umas, você tem aumento de custo na sua produção. Então, você tem o lado do empregado, que necessita de maior tempo para cuidar do seu filho, mas você tem um lado do empregador que também não pode aumentar o custo. Porque se ele aumentar o custo, ele vende menos, ou a concorrência toma parte do seu mercado. Então, nesses dois fatos, é que eu digo que a relação de trabalho é uma relação voluntária. No meu entender, não cabe o Estado capitanear normas para isso. Por quê? Cada um tem uma necessidade diferente. Então, eu acho muito mais importante em que o empregador e o empregado sentem à mesa e discutam cada detalhe da relação de trabalho. Porque quando o governo coloca uma norma, ele simplesmente aumenta o custo para um dos lados. Mas para qual lado vai normalmente esse custo? Para o lado mais fraco da relação. E hoje, no Brasil, como você tem uma oferta de mão de obra muito maior do que vagas de emprego, esse custo vai para onde? Esse custo vai ser pago pela mão de obra. Vamos continuar aqui, porque vale a gente explicar um pouquinho melhor o que eu estou falando. Então tá lá, a segunda turma, o TST determinou que a USP reduz em 50% a jornada da empregada pública, mãe de um filho autista, sem reduzir salário ou exigir compensação de horas. Aqui ela diz aqui, ó, uma empregada pública. Não, não é uma empregada pública, ela é CLT. E aqui na própria matéria ela destaca isso depois. Então tá lá, ó. Admitida em 2004 pela CLT, a trabalhadora é chefe administrativa. Ou seja, aqui você vê que não é uma funcionária pública, é uma funcionária contratada por CLT que trabalha em um órgão público. Mas a legislação, que se não falha a memória é 8.139, 8.119, agora não lembro o número exato da lei, determina que o funcionário público pode ter essa redução de jornada de trabalho sem redução do seu salário para cuidar dos seus filhos. Não estava valendo para quem é funcionário da rede privada. Porém, agora com essa decisão
sobre uma pessoa contratada por CLT pode ser estendido a qualquer trabalhador no Brasil, porque foi uma decisão do TST, não foi uma decisão regional, ou seja, não foi um tribunal do estado que fez, foi simplesmente o federal, então vale para todo o território nacional. Qualquer pai que se enquadre mais ou menos dentro do que aconteceu nesse caso pode usar como jurisprudência, ou seja, você pode reduzir em 50% a sua hora de trabalho, mas sem reduzir o seu salário e sem precisar compensar essa hora posteriormente. E aí fica a minha pergunta, o que você acha disso? Será que isso deve ser aplicado de forma espontânea para todo mundo ou deve ser discutido caso a caso? Você que é dono de empresa, coloca aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o seu negócio quando você tiver que contratar alguém que tem filho autista. E você, que é pai de filho autista, como é que você se posiciona na hora que você vai requerer um emprego? E eu aqui vou dar um exemplozinho que é muito interessante. Se não me falha, em 1962 ou 1972, agora eu não lembro exatamente, foi instituído pelo governo o 13º salário. Sim, a princípio, todo mundo gostou, porque chegou o final do ano e ganhou mais um salário. Quem não gostou? O empregador, que simplesmente chegou em dezembro, teve que pagar a folha salarial dobrada, sem ter previsão em custo para isso. O que aconteceu nos anos seguintes? Simplesmente o RH passou a contratar com salário menor, com no mínimo um 12º a menos. Por quê? Porque precisava aprovisionar isso no seu custo para não ter que aumentar o preço do seu produto final. Isso passou um período de transição e logo depois todo mundo com direito a 13º passou a receber um salário menor. E isso pode acontecer da mesma forma para você que tem um filho autista que vai requerer um emprego, ou para você que é empregador e vai ter que orientar o seu RH para prestar atenção sempre que for contratar alguém que tenha esse viés, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você quer fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, coloca aqui embaixo que a gente debate sobre o assunto e eu terei um imenso prazer de lhe responder. E, querendo, se inscreva no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Além do que, se você achar que algum amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Fique com Deus.